Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Depois de alguns fins de semana em que nós todos estivemos participando da conferência de adolescentes e de jovens, voltamos agora à nossa reunião de comunhão para juntos desfrutarmos da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Durante a conferência de jovens foi abordado o tema geração final. E nós começaremos a abordar para toda a igreja, aplicando para toda a igreja esse encargo, ligado à geração final, mas agora aplicado a toda a igreja. Por isso, o título dessa série é Esta é a Geração. E nós vamos agora olhar uma porção da Bíblia que tem muito significado. Você sabe, no livro de Salmos, existe uma porção, Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24, que algumas vezes nós já compartilhamos. Esses três salmos formam um sanduíche. E esses três salmos seguem uma ordem da nossa experiência. E o Senhor nos é apresentado sob três aspectos. Em Salmo 22, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos dá a vida. Isso se refere à nossa salvação. Em Salmo 23, nós temos o Senhor como nosso pastor. É aquele que nos conduz. Depois que nós fomos salvos, nós nos tornamos ovelhas dele. E ele é aquele que nos conduz no nosso dia a dia, levando-nos para a sua casa, para habitarmos em sua casa para todo o sempre. E em Salmo 24, nos é apresentado o Senhor como o Rei, aquele que vem para a terra, tomar posse da terra, porque a terra pertence a ele. Isso se refere à vinda do seu reino. Então, no Salmo 22, nós temos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Redentor. Em Salmo 23, nós temos o Senhor como nosso pastor. E em Salmo 24, nós temos o Senhor como nosso Rei. Podemos dizer, na experiência do tempo, Salmo 22 é a experiência da nossa salvação. Salmo 23, a experiência do nosso dia a dia, nos dias atuais. E o Salmo 24, a experiência do Senhor como Rei e a sua vinda trazendo o reino de Deus até nós. Então, essa é uma porção da palavra, Salmo 22, 23, 24, é uma porção que forma um todo. Nós vamos penetrar hoje no Salmo 24, porque é ligado aos tempos finais na nossa experiência. No Salmo 24, versículos 1 e 2, nos é dito o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse versículo 1 nos diz: ao Senhor pertence a terra. Nós podemos ver também que Salmo 2 e Salmo 110 são dois salmos ligados à realidade do reino, ao fato do Senhor ganhar essa terra.
Então, nesse versículo 1, nos é dito: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esta é uma afirmação que nos dá uma certeza: ao Senhor pertence a terra. Mas nós sabemos de uma coisa, que o inimigo veio, ele usurpou essa terra que é do Senhor, hoje está debaixo do comando dele. E em Salmos 2, versículo 8 diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Se nós lermos Salmos 2, nós vamos ver que aqui é algo que Deus fala para o nosso Senhor Jesus. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E nós sabemos que essa é a vontade do Senhor Jesus, e ele pediu ao Pai, e ele veio exatamente para que a terra voltasse a pertencer ao Senhor. Nós podemos ver o cumprimento desse fato em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que nos diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, nós podemos ver essa porção da Bíblia, de Salmo 22 até Salmo 24, nos mostra que o Senhor resgatou um povo, salvou um povo, e ele está pastoreando, está cuidando desse seu povo hoje. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas nós sabemos, nós somos do Senhor porque ele nos salvou, porque ele nos resgatou, e ele é aquele pastor que hoje está cuidando de nós. E enquanto hoje nós vivemos nessa terra, nós estamos cooperando com o Senhor para que o seu reino venha. E quando o Senhor voltar, ele vai tomar posse dessa terra. Ele vai tomar posse. E o reino de Deus será estabelecido. E aí, essa terra que hoje está nas mãos de Satanás, voltará para as mãos de Deus. Agora, o versículo 3 do Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O versículo 4 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse versículo 4, na versão NVI, diz o seguinte: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Então, nós podemos ver, Salmo 24 começa com uma afirmação: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Mas hoje, essa não é a realidade. Hoje está nas mãos de Satanás. Mas daí nós temos esse versículo 3, que é maravilhoso: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui nos diz que há um monte do Senhor, que é o seu santo lugar. Esse monte do Senhor aqui se refere ao reino, se refere ao Monte Sião. E isso tem um significado espiritual. Hoje, nessa terra que o inimigo está usurpando, existe um lugar que é o Monte Sião. E esse lugar pertence ao Senhor.
Porque nesse monte, ali em Jerusalém, também nós temos o templo, a habitação do Senhor. Ali está o reino de Deus, ali está o lugar onde o Senhor tem os seus pés firmados. É um lugar onde a vontade de Deus é feita. É um lugar nessa terra que o Senhor possui. Isto está ligado, então, à sua igreja. Isso está ligado aos seus filhos, aqueles que vivem a realidade do reino. Porque, olha só, vocês se lembram da oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos ensinou a orar dessa maneira, por quê? Porque nós somos dele. E nós, nessa oração, afirmamos algo: venha o seu reino. Senhor, a sua vontade é feita nos céus, mas nessa terra dominada pelo inimigo não é feita. Mas onde nós estamos, Senhor, venha o seu reino. Onde nós estamos, a sua vontade é feita. Então, onde nós estamos, onde estamos como vencedores, ali é o Monte Sião, o lugar que pertence ao Senhor, é o lugar onde a vontade de Deus é feita. Amados irmãos, amadas irmãs, você consegue ver a importância da igreja? A igreja é o lugar onde a vontade de Deus é feita. Onde está a igreja? Aquela porção de terra pertence ao Senhor, não pertence ao inimigo. Salmos 2, versículo 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, em Sião, o Senhor reina. Na igreja, o Senhor reina. Onde estão os vencedores? O Senhor reina. Então, você sabe, é a partir da igreja, é a partir de nós que o Senhor vai conquistar a terra de novo. Porque nós estamos aqui, onde nós estamos, aqui está o reino. E se nós levarmos o evangelho, o que vai acontecer? Esse reino vai se expandir. E como nós vimos em Apocalipse 11, o reino desse mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, hoje nós temos uma função nessa terra, mas tudo começa nesse santo monte. E é a partir da igreja que o Senhor vai conquistar a terra. Nós podemos ver em Daniel 2, versículos 34 e 35 o seguinte: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Está vendo? É a partir da igreja que o reino de Deus vai se expandir. E aqui há uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará nesse monte? Quem está nesse lugar onde o Senhor reina? Quem há de permanecer nesse santo lugar? O versículo 4 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Existem versões que falam que não entrega sua alma à vaidade, nem jura dolosamente,
Isso quer dizer que ele não prega a mentira, não se compromete com a mentira, com o que é falso. Ele não tem envolvimento com ídolos, nem com deuses falsos. Aqui é muito importante nós percebermos uma coisa, que quem é que está nesse monte? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. São esses que foram resgatados pelo Senhor e que se importam com o Senhor, que tem um coração puro, isso é o seu interior, e também é limpo de mãos, tem as mãos limpas, isso é o que ele faz. Amados irmãos, amadas irmãs, não sei se vocês ouviram ou não as mensagens da conferência de jovens. Lá nós compartilhamos que Deus presta atenção a duas coisas: o nosso interior e o que nós fazemos, que é o nosso exterior. Então, quem é que vai estar nesse monte do Senhor? Nessa porção da terra que já pertence ao Senhor hoje? São esses que foram resgatados. São esses que entregaram seu coração ao Senhor. São esses que fazem a vontade de Deus. Nas suas ações, eles fazem a vontade de Deus. Nós temos aqui a obra e nós temos aqui a pessoa. Coração puro é a pessoa, mãos limpas é a sua obra. E o versículo 5 diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem tem esse coração, quem se entrega ao Senhor, recebe a bênção do Senhor. Por quê? O Senhor se entrega àqueles que se entregam a Ele. Quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, mais nós recebemos o dispensar do Senhor. Nós obtemos a bênção do Senhor e a justiça do Deus da nossa salvação. Isso quer dizer o quê? Que no nosso viver é manifestado a justiça de Deus. Desse Deus que nos salva dia a dia. E o versículo 6 diz: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, para os jovens, nós falamos sobre geração final. Agora, para toda a igreja, aplicando esse mesmo encargo, nós precisamos ver uma coisa: precisamos ser a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Busca a face de Deus, mas aqui diz do Deus de Jacó. Nós sabemos a história de Jacó. Como Jacó era no seu início suplantador, não é? Enganava seus irmãos. Ele tinha uma alma extremamente forte. Ele tinha todas as suas artimanhas para obter o que ele desejava. Mas esse Jacó recebeu o trabalhar de Deus. Deus trabalhou nele. Ele passou por muitas situações difíceis. E esse Jacó, que significa suplantador, Deus fez dele uma nova pessoa. Ele passou a chamar-se Israel, que significa príncipe de Deus. Olha só, é um Deus que transforma um suplantador, alguém que engana os outros, em um príncipe de Deus. Então, essa geração, que é a nossa geração, que é a geração que vive esses tempos finais, é a geração dos que buscam a Deus, dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós buscamos esse Deus
que nos transforma. Esse Deus que opera em nós dia após dia. Esse Deus que opera em nós a todo momento, transformando o nosso ser. Nós sabemos a história de Jacó. Ele passou por muitas dificuldades, por muitas tribulações. E por meio dessas tribulações e dificuldades, ele foi sendo transformado. E nós podemos ver no final da vida dele, tá certo? Ele reinou em José. E ele estava numa posição capaz de abençoar o faraó, que era a pessoa mais poderosa da terra. Isso nos mostra que quem pertence a Deus e está cheio de Deus, está numa posição mais elevada do que a pessoa mais poderosa nessa terra, porque está conectada a Deus. Então, versículo 5, versículo 6. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quando nós compartilhamos com jovens, nós enfatizamos uma coisa: você faz parte da geração final. Mas agora, nessa comunhão, nessa série de mensagens que nós vamos compartilhar nos sábados, nós vamos agora falar um outro aspecto dessa geração do final dos tempos. É a geração dos que buscam a Deus. É a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó, desse Deus que nos transforma dia a dia, fazendo de nós um príncipe de Deus. E o resultado está no versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aqui nos é mostrado que esses que buscam ao Senhor, que vivem a realidade do reino, esses são portas. Esses são como portas. Para quê? Para que o Senhor possa entrar. Nós precisamos ser as portas para que o Senhor entre e tome posse dessa terra. Nós precisamos ser portas para que o Senhor entre e tome todo o nosso ser. Precisamos ser portas para que o Senhor entre e ganhe toda a nossa família. E aqui diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Esta expressão, portais eternos, algumas traduções dizem portas antigas, portas já de muito tempo. Isso quer dizer o quê? Estava ali as portas, mas estavam esperando. Essas portas estão esperando a vinda do Rei. A vinda do Rei da Glória. Amados irmãos, amadas irmãs, chegou o tempo, o Senhor está voltando, e nós devemos ser essas portas pelas quais o Senhor irá passar, primeiramente passar para conquistar o nosso ser, para conquistar nossa família, e no final conquistar essa terra. Portas que estavam esperando a vinda do Senhor, a chegada do Senhor. Você sabe, existe um sentimento no povo de Deus que ama o Senhor, ama a sua vinda. É o sentimento de espera. É aquele sentimento, Senhor, nós estamos te esperando. Isto é ligado a essa expressão portais eternos, portas antigas, que estão esperando. Diz, eu estou aqui como uma porta.
Já estou esperando há muito tempo, esperando o dia, ó Rei da Glória, o dia da sua chegada para que o Senhor passe por mim. Romanos 8, 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 1 Coríntios 1, 7 diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20 nos diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui nos mostra um sentimento de paciência. Nós estamos esperando, nós estamos aguardando a revelação do nosso Senhor. Nós estamos aguardando a vinda do nosso Salvador. E em Ageu 2, versículo 7, na versão revista e corrigida, diz: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Na verdade, todos anseiam a vinda do Senhor. Mas está demorando, não é? O povo de Deus tem esperado ao longo dos séculos. 2 Pedro 3,12 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Os portais eternos, as portas antigas esperam. O povo de Deus tem aguardado. Mas agora, sabe de uma coisa? Nesse Salmo 24 diz: levantai, ó portas, vossas cabeças. Se alguém espera e recebe a notícia: não vem mais, a pessoa não fica triste? Né? Você espera a visita de alguém muito querido, de uma pessoa querida, mas depois, no último momento, recebe um telefonema, não vem mais. Você, Mas nós, o povo de Deus, nós esperamos e nós recebemos a notícia: está chegando. Se recebemos a notícia, não virá, nós vamos baixar nossas cabeças. Mas as notícias que nós recebemos da palavra de Deus é que o Senhor está chegando. Aí nós levantamos as nossas cabeças. Louvado seja o Senhor. Nós levantamos a nossa cabeça. Por quê? Porque o Senhor está chegando. Porque o Senhor virá. E Ele virá passando por nós. Nós cooperamos como portas para que o Senhor entre. Olha só, Lucas 21, 28, nos diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não é maravilhoso? Essa porção de Lucas exatamente fala das coisas que irão acontecer nessa terra, tantas coisas, calamidades e essas coisas assim. E nos é dito: ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça,
levantai, ó porta, as vossas cabeças. Por quê? Porque a vossa redenção se aproxima, porque o rei está chegando. Então, olha só, versículo 7 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós lemos esse versículo e aplicamos isso para a nossa vida, nós vamos levantar as nossas cabeças. Nós somos a geração dos que buscam o Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Passamos por dificuldades, passamos por tribulações, mas o Senhor é o Senhor que não desiste de nós. Ele opera em nós, ele nos transforma de suplantador a príncipe de Deus. Quem virá é o Rei da Glória. E isso é muito importante. Quem é o Rei da Glória? Essa daí vem a pergunta: quem você está esperando? Eu estou esperando o Rei da Glória. O Rei da Glória virá, passará por mim. Daí vem a pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Aqui, amados irmãos, amadas irmãs, nos mostra quem é esse Rei da Glória. Esse Rei da Glória é o Rei que está hoje nessa luta para tomar a terra de volta. E nós fomos chamados para cooperar com ele. A partir do Monte Santo, a partir de Sião, nós cooperamos com o Senhor para ganhar essa terra. E essa terra se tornará do nosso Senhor, o do seu Cristo, porque o nosso Senhor, que é esse Rei da Glória, ele é o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso nas batalhas. E eu quero aqui novamente enfatizar uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Eu vejo com muita tristeza quando irmãos começam a lutar uns contra os outros. Nós devemos lutar contra o inimigo. Você quer ser participante dessa geração que busca o Senhor, que busca a face do Deus de Jacó? Jacó só pensava uma coisa, pensava em si, como passar os outros para trás. Mas ele foi transformado. Deus operou nele. Foi uma grande batalha. Agora, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Você quer ser essa porta? Você quer ser esse portal eterno para que o Rei da Glória entre? Tenha um coração puro, as mãos limpas, coração consagrado ao Senhor. Daí o versículo 9 fala novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Daí novamente tem a pergunta: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Aleluia! O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E você pode ver, esse salmo carrega dentro de si esse Deus revelado como aquele que batalha, como aquele que luta, tomando a terra de volta.
Nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. O Senhor está vindo com seu reino. Louvado seja o Senhor. Agora, nós vamos entrar em alguns encargos que compartilhamos na conferência de jovens, porque é muito importante. Quando compartilhamos com jovens, enfatizamos, vocês são a geração final. Para que os jovens realmente tomassem posse, eu vou dar minha vida para ser essa última geração. Mas agora estamos dando a palavra para toda a igreja. Esta é a geração. Qual é a característica dessa geração? É uma geração que busca o Senhor, que busca a face do Deus de Jacó. E essa é uma geração que experimentou, podemos dizer, esse Senhor descrito em Salmo 22. Que hoje experimenta o cuidado desse pastor que é descrito em Salmo 23 e coopera com esse rei que é o Senhor do Salmo 24 para tomar essa terra de volta para trazer o reino. Aí nós vamos ver, essa geração que busca o Senhor precisa ser uma geração que tem visão. Uma geração que tem visão. E nós vamos entrar na experiência de Paulo. E você pode ver, Paulo, ele era um perseguidor da igreja, não é assim? Mas preste atenção, quando o Senhor apareceu para ele, a primeira pergunta que ele fez, a primeira coisa foi perguntar ao Senhor, quem és tu, Senhor? Olha essa pergunta, quem és tu, Senhor? Agora vamos fazer a conexão com o Salmo 24. Quem é o Rei da Glória? Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Em Salmo 24, há a pergunta, quem é o Rei da Glória? Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós não teremos tempo de penetrar, mas aqui já fica criada a conexão. No próximo sábado, nós vamos começar a falar sobre a geração que tem visão. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que Salmo 24 seja a nossa realidade. De tal forma que se alguém perguntar, dá conta, um resumo da sua história com o Senhor. Daí você fala para ele, leia Salmo 22, 23, 24. Ali está o resumo da minha vida e das minhas experiências com o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.